que eu não sou entrevistador. Boa noite, internautas, companheiros e companheiras, viajantes dessa nave dos químicos de São Paulo. Vamos iniciar mais um bate-papo, mais uma live, mais uma conversa com uma pessoa muito importante, um convidado especial, uma convidada especial. Eu falei para ela que ia ler o extenso currículo que ela tem, porque, na verdade, é a história de militância dela que a gente conseguiu colocar aqui e coisas além que a gente não colocou. Vamos aos nossos recadinhos, vamos lá. Sigam a gente nas redes sociais, vamos lá. Sindicato dos Químicos de São Paulo, @ Sindicato SP e @Químico SP e Hélio Rodrigues Químico SP. No Instagram, @Químicos SP e @Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem essa live no Facebook. Nossa convidada dessa live é nada mais, nada menos do que Maria do Rosário, ex-ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo da presidenta Dilma. E tivemos com o Marcelo Nascimento hoje à tarde aqui, olha que bacana. E trabalhou com a Maria do Rosário lá em Brasília. Atualmente é deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Ela é pedagoga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação em Violência Infantil e doutora em Ciência Política pela mesma universidade. Começou sua militância no movimento estudantil secundarista em Porto Alegre e foi como professora na rede pública municipal e estadual que obteve notoriedade no movimento sindical. Desde 2004, desde 1994, é filiada ao Partido dos Trabalhadores. Em 2002, elegeu-se deputada federal, reeleita em 2006, 2010, 2014 e 2018 na Câmara Federal. Foi relatora da CPI mista, que investigou as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes e presidiu a Comissão de Educação e a Comissão Especial de Lei Nacional de Adoção. Também foi coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Maria do Rosário coordenou ainda o programa de governo nas áreas de direitos humanos, educação e políticas para as mulheres na primeira eleição presidencial de Dilma Rousseff. Bom, tem muita coisa a mais, só que não dá para perder muito tempo com a Maria do Rosário aqui já com a gente na live, que a gente convida agora. Boa noite, Maria do Rosário, tudo bem, companheira? Hélio. Boa noite a todos os internautas, as pessoas que estão acompanhando. Obrigada por me convidar para essa conversa e a gente está à disposição aí para participar das lutas. Essa também é uma forma de lutar. É uma forma da gente se organizar, é uma forma da gente dizer presente. É um momento extremamente difícil na vida do Brasil e nós nunca faltamos aquilo que a gente acredita como justo para o nosso país. Eu creio, quando te olho assim, está olhando uma pessoa que acredita no movimento sindical, nas causas do povo, na generosidade que a classe trabalhadora tem de apoio mútuo, de solidariedade, que nesse momento está aparecendo de um jeito tão bonito, porque apesar de tudo que está acontecendo, do sofrimento do nosso povo, há uma aula de cidadania, de solidariedade acontecendo dos sindicatos, dos movimentos, das associações, das pessoas simples, trabalhadores e trabalhadoras, às vezes desempregados, que lutam por direitos, mas que, quando têm a oportunidade de ajudar alguém, ajudam. Então, há um contraste no Brasil, né, Hélio? Há um governo genocida e um povo que tem muito amor no coração pela outra pessoa, pelo ser humano. Eu acho que é isso que a gente vai falar aqui na live também, né? Como enfrentar esses genocidas e como lutar ao lado do povo. Com certeza. Nós podemos tomar vários caminhos pela grande experiência que você tem. Eu até estava lembrando aqui que a Maria do Rosário foi minha candidata a presidente do PT. Foi em 2005 no P, eu não sei se é 2005, eu já estou ficando um pouco mais. É que a Maria do Rosário toma leite lá nos Pampas e fica com ele bem rejuvenescida. A minha já está, né? Tivemos o Marcelo Nascimento aqui à tarde discutindo a questão, o Ariel já esteve aqui também discutindo a questão da criança e do adolescente, e eu até coloquei, deixei aqui no nosso programa aqui o Disque 180 para mulheres e o Disque 100 para as crianças, enfim, para poder alertar nessa campanha que é tão importante que a gente tem feito em defesa da criança e do adolescente também, das vítimas de violência e qualquer violência. Bom, você tem é o que eu falei, né? Você tem tanta coisa para falar desse momento que eu fico nas suas mãos.
que você, por onde você quiser conduzir, Não, eu estou aqui só para te escutar, e ah, todos nós. ah, que nada, estamos juntos aí. Olha, primeiro eu quero te cumprimentar por convidar também o Nascimento e o Aliel, porque tanto o Ariel quanto o Marcelo Nascimento têm um trabalho magnífico, reconhecido dentro e fora do país na defesa dos direitos das crianças. E eu quero até referir o orgulho que eu tenho de ter trabalhado junto com o Marcelo quando estávamos ainda no governo da presidenta Dilma, porque nós organizamos em todo o Brasil um programa de qualificação dos conselhos tutelares. E isso ainda dá resultados muito importantes para o país, apesar de tanto desmonte, não é, Hélio, que está acontecendo. Mas semana passada a gente aprovou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, foi para o Senado agora. Este projeto é para integrar o Disque 100 à ponta, o Disque 180 à ponta. O que é a ponta? É o município, né? Então, as coisas acontecem mesmo no município. E o projeto de lei que a gente conseguiu aprovar, que agora esperamos que o Senado também aprove, e lamentavelmente a gente depende também da sanção presidencial e tem uma figura que é difícil lá na presidência da República, difícil para dizer o mínimo, mas esse é o trâmite legal que tem. Agora, o projeto é importante porque está aumentando muito a violência nesse atual período, né? E como é que a gente sabe disso? A gente sabe não só pelo aumento da denúncia de violência, mas principalmente pelo número de feminicídios, de violência contra as mulheres dentro de casa. Então, fica aí a dica, através dessa live que a gente está fazendo junto com ele, a todos os homens também, a todas as mulheres, de que nós temos que procurar, por todas as formas concretas, apoiar aquelas pessoas que estejam sofrendo a violência doméstica e tentar contribuir de várias formas possíveis, sobretudo avisando através do Disque 100, do Disque 180, avisando as autoridades, porque estas circunstâncias que acabam acontecendo neste período que o isolamento é necessário, a mulher, a vítima, ela não tem para onde ir, ela não tem como sair de onde está, muitas vezes. Fora que a renda dos trabalhadores, e ainda mais das trabalhadoras, caiu muito, né? Então, eu estava lendo hoje essa situação, nós tivemos no mundo, nesses 3 meses agora mais recentes, nós tivemos 60 milhões de pessoas que foram jogadas na pobreza extrema. Um quarto da população mundial está em miséria absoluta. E há países que vão reagir antes a isso, porque tem governos que estão atentos a ter um plano. E há países que estão sendo condenados à fome, à miséria, como é o caso do Brasil. E é esse diálogo que eu quero ter agora com você, sobre que caminhos também o movimento sindical, a CUT, os trabalhadores e trabalhadoras estão buscando para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo no Brasil. Então, é esse bate-papo que a gente vai ter agora aqui com ele, sobre a necessidade de construirmos propostas e lutarmos para que o Brasil tenha saídas, né? No caso, a saída é a saída do Bolsonaro e a gente construir e reconstruir a democracia. Como é que você está vendo isso também? Vamos nesse nosso bate-papo. Vamos dialogar sim, Maria. Eu vejo, aqui a gente tem feito um esforço danado para discutir com. Aqui nós temos uma particularidade que a categoria nossa tem mais de 2.000 empresas pequenas. E por incrível que pareça, a gente tem conversado com. Por incrível que pareça, não, a gente sempre conversou com os empresários. Temos lado, mas a gente sempre conversou muito com os empresários. E nesse momento agora a gente tem feito até uma conversa mais solidárias com eles, porque eles não estão conseguindo um crédito. Esses créditos que foram aprovados, eles não estão chegando no pequeno e micro, dado as exigências que os bancos estão fazendo. Aquelas exigências simples. Você me pega um empréstimo e aí você deixa a sua alma, o seu futuro, a sua vida e paga, porque banco pensa como banco. É do meio, então, não tão errado, mas a gente não concorda. Tinha que ter linhas de crédito com tempo de para começar a pagar e tempo de carência mesmo, 5 anos,
depois começa a pagar com juros baixos, e aí para dar condições das empresas poderem reagir a esse processo. O que aconteceu aqui, e nós fomos dialogando e fizemos mais de 200 acordos. Primeiro que a gente não aceitou fazer acordo individual, só acordo coletivo. E se há perdas agora, queremos repô-las lá na frente. Fizemos um acordo específico como esse. Então a gente vai perder agora? Tudo bem. Mas vamos assinar um acordo aqui, porque é sempre assim, né, deputado? Quando eles voltam ao normal, rapidamente esquece o quilo de sal que comemos juntos. Então nós fizemos isso. E outros acordos que a gente conseguiu fazer até muito melhor do que a medida provisória 936, que tira a gente da negociação. Né? Porque o governo quis tirar os sindicatos da negociação, a gente foi. Porque o nosso sindicato, assim como o movimento sindical, tem muita experiência, o nosso sindicato existe há mais de 80 anos. Então temos relações para poder fazer as conversas. Então isso foi medida de proteger ali aquilo que a gente chama do salário, da renda do trabalhador, porque isso vai afetar a economia se ele perder a renda. A gente teve aqui um curso, a gente inventou tanta coisa, Maria do Rosário, que foi o seguinte: nós inventamos um curso sobre tributação. Aí eu chamei a minha amiga Marilene Teixeira, a qual eu tenho aqui, que é professora da Unicamp, e o Eduardo Faiani, que foi meu professor também na Unicamp, e desenvolvemos um curso para tentar falar o que era aquela emenda aglutinativa, emenda, né, global aglutinativa 45, a PEC 45, para tributar rico nesse país. Então, a gente foi discutindo isso, e uma das discussões que eu lembro que o Faiani falou muito bem, que ele encerrou o curso semana passada, ele falou assim: o trabalhador gasta tudo que ele tem. Ele não poupa, ele não tesoura, ele não guarda. Então, até para esses capitalistas entenderem como gira a economia, você tem que dar dinheiro na mão do trabalhador. Isso é o que a gente tem feito, viu, Maria do Rosário? Nesse momento agora. Interessante. Pode falar, desculpa. Interessante isso, vocês estão trabalhando informação, reflexão sobre matéria tributária. E é uma questão de cidadania. Os sindicatos que não sabem isso história. O trabalhador tem direito de saber também para poder, inclusive, influenciar. Eu gostei muito dessa ideia, para levar até, né? Você sabe que aqui em Porto Alegre, que é uma cidade que teve como pensamento participativo, essa durante muito tempo ela foi ensinada também, trabalhada, de uma forma que as pessoas nas comunidades periféricas conhecessem qual era a partição do orçamento, de onde é que vinha. Eu acho que isso é uma matéria de cidadania, conhecer quais são as contas públicas, né? E como é que elas são feitas, porque senão a pessoa é enganada. É a mesma coisa que conhecer como é que é composto aquele juro e tal. E tem jeito simples de fazer isso, né? De falar sobre coisa complicada, falar de jeito simples, né? Vocês conseguiram isso lá com o pessoal da Unicamp? Teve uma hora que deu sono, mas tudo bem. É matéria difícil, nós dividimos em 5 aulas. 4 aulas, a gente aqui bolou um jeito aqui na live ao vivo mesmo. Então a gente ia lá, fez as transparências, depois eu passo para você, tá? Na nossa página. E aí a gente foi explicando. A gente pegou a tributação, todos os tributos que tem, ICMS, COFINS, toda essa carga tributária, mostramos de onde vem, quem que recolhe, para onde recolhe. Depois mostramos o que tem no mundo e fomos para dentro da discussão das 3 propostas que tem no Congresso. Mas ficamos mais em 2, na PEC 45 e na PEC 110, que não muda absolutamente nada, você sabe disso melhor do que eu, e a PEC 128. E na última aula, o Faiani fez a discussão sobre aquela, que eu falei para ele, eu vou demorar uns anos para entender isso aí, é emenda aglutinativa geral, olha o nome complicado. Global, global, da PEC 45, que trata da tributação de grandes fortunas, enfim, tributar 0,1% da população, o que traria para os cofres públicos em torno de 350 bilhões. Entendeu? Entendi. Eu não consigo falar como o Faiani fala, né? Mas tudo bem, deu para entender o que era. Mas foi muito legal, as pessoas gostaram. Eu não sei, viu, Maria do Rosário? Eu estou aprendendo demais. Nós passamos de 100 lives já, você entendeu? Nos últimos 2 meses. Eu estou adorando, porque eu aprendi a escutar, apesar que hoje eu estou falando mais do que o normal, que você me provocou. Quero escutar você. Mas a gente tem aprendido muito aqui. Passou o Arthur Quioro, teve a semana passada aqui, o ex-ministro da Saúde, numa conversa com a gente. Eu provoquei o Arthur Quioro, falei assim:
Doutor, tem um problema que é o seguinte, eu tenho, na relação internacional que a gente tem do sindicato, tem amigos na Alemanha que falavam para mim só um mês atrás, Hélio, o Brasil pode ter problema com barreiras sanitárias. Barreiras sanitárias. Você pode proibir não só a circulação de pessoas, mas de mercadoria também. Sim. E o Arthur Chioro falou assim: isso pode acontecer sim. Na sexta, a gente viu o que aconteceu com os Estados Unidos, esse presidente que Uhum. corajosamente, e aqui eu quero falar que dá muito orgulho de falar com você, dois deputados, todos os outros nossos, o Arlindo Chinaglia é meu amigo, grande parlamentar, mas aquilo que o Paulo Pimenta fez, lá na invasão da embaixada da Venezuela, e o que você fez enfrentando o Bolsonaro, dá muito orgulho ter vocês na fileira do Partido dos Trabalhadores. Ou Representa demais. Já teve um monte de gente aqui falando. com as pessoas, mostrando que nós estamos diante de três crises que se articulam, né? A pandemia, que nós já sabemos que o grau de dificuldade que há no enfrentamento, porque não há vacina, não há retroviral. Eu até gostei muito da atitude da China em relação à situação global, ao anunciar que a vacina que eles chegarem, através das suas pesquisas, será disponibilizada à humanidade, sem custos. Eu acho que isso faz uma diferença, porque a gente se preocupa não só que cheguem a uma vacina, mas com o quanto isso vai custar, na medida que os laboratórios privados se apropriam de tudo aquilo que é necessário à vida e transforma em mercadoria. E esse é um elemento da crise, que nós, para ela, nós não nos preparamos, porque nós tivemos a chance de nos preparar. Isso começou 3 meses antes, do outro lado do mundo, passou devastando a Europa antes de chegar aqui, e, no entanto, o negacionismo à ciência, ao papel do Estado, a irresponsabilidade de quem está na presidência da República, nos levou a essa condição. E aí vem as outras duas crises, a situação econômica e a questão política. No mundo inteiro, pessoal, a crise econômica será devastadora. O Hélio estava falando agora há pouco sobre barreiras sanitárias ao trânsito de mercadorias, ao trânsito de pessoas também, que os Estados Unidos agora fez, como ele falou, mas ao trânsito de mercadorias. Hoje já estima-se que, ao final deste ano, 30% da produção mundial, que neste mundo global passava entre um país e outro, não só diretamente para o consumo, mas também participando como insumo da produção de outras mercadorias em cada país, como parte da cadeia produtiva de empresas de diversos ramos nos diferentes países, mas 30% a 32% deve ser cortado. Não aconteceu. Ou seja, ficou travado na esfera de cada nação. O comércio global, portanto, entrou num colapso. Rapidamente, alguns países converteram a sua base de produção, a sua matriz, o seu parque tecnológico, o parque industrial. Mas o Brasil já estava num processo de desindustrialização. O Brasil começou em 2016 a quebrar com autonomia nacional, com soberania. O Brasil começou em 2016 e até antes disso, porque de 2014 a 2016, mesmo sendo a presidenta Dilma, ela foi praticamente impedida de governar. E aí, este período todo, de lá para cá, é um período de desmonte da indústria nacional, desmonte da economia nacional. Isso nos pega agora, essa crise global nos pega agora totalmente desarmados, sem gordura. Eles estão queimando a rodo aquilo que Lula e a Dilma deixaram de reservas internacionais, estão torrando. E aí você falou o seguinte, que a indústria química de São Paulo, que você trabalha, junto à sua base
como trabalhadores e trabalhadoras do sindicato, é muito de pequenas empresas, de microempresas, médias, talvez. Esses caras aí, esse pequeno, médio, microempresário, ele é o cara que o Guedes, o ministro da Economia, naquela reunião do dia 22 de abril, falou que para este não tinha que ter crédito, para este não tem que ter investimento. Textualmente, o ministro da Economia disse que eles têm que repassar dinheiro para os grandes, porque com os grandes eles vão lucrar. Os pequenos, médios, esse aí é só prejuízo. Então, este conceito é o que quer quebrar o Brasil, quebrou, aliás, nos jogou nessa situação atual, sem piscar, sem pestanejar, como se diz, sem vacilar. O amigo da gente que tem essa pequena empresa, ou, enfim, e que muitas vezes, no período eleitoral, foi lá e bateu continência, ou que se deixou levar, nem bateu continência, mas se deixou levar pela ideia do Bolsonaro e tal, pátria, Deus, família, tem que saber que família o Bolsonaro só pensa na dele. Na dos outros não serve. Né? Se ele puder destruir, ele destrói. Só é a dele. A pátria é só para os grandes. É o que diz o ministro da Economia dele. Você que é um pequeno, que tem um armazém da esquina, uma pequena loja, um comércio, uma pequena empresa, para você não tem crédito. Né? Para os grandes, os bancos receberam 1 trilhão, 1,2 trilhão, rapidamente. Mas para o seu amigo aí, ou para aquele patrão que tem 15, 20 trabalhadores e trabalhadoras, ou 50, ou 100, para esse não tem, é difícil acessar. O sujeito fica entre o vírus e a falência. E acaba tendo os dois na sua vida. Porque ele não tem escolha. Ele acaba tendo os dois na sua vida. Um que ele destrói a vida e a da sua família, porque o governo não cuida, e o outro que destrói a sua empresa e que está destruindo os empregos. Então, nada mais falso do que o discurso do Bolsonaro, Hélio, quando ele fala sobre a economia. Primeiro, porque ele não entende nada. Segundo, porque o cara que ele diz que entende é um sujeito que não tem preocupação se as pessoas estão com fome e cujo modelo econômico é o modelo que aceita de boa que uma grande parte das pessoas hoje não tenham um jantar, que o pequeno empresário ou médio esteja desesperado porque não tem como pagar o salário do funcionário que ele gostaria de honrar, porque ele tem um vínculo também, ele conhece o nome daquele funcionário, ele sabe que o sujeito tem família. Nem todo mundo que está aí como empresário é um safado, ao contrário. Tem gente empreendendo porque também perdeu o emprego ali logo antes e que está tentando com as economias, com o fundo de garantia, com o que conseguiu juntar, com a venda de um imóvel que comprou às vezes com sacrifício, está tentando manter a família, manter a vida e que investiu. Só que esse país não está interessado nessa pessoa também e nos seus funcionários que ganham pouco. Esse país foi entregue na mão daqueles que mais nos desprezam. E aí vem a terceira parte da crise. Eu falei da pandemia, falei da economia, né? E essa eu queria refletir com vocês. Essa terceira parte, que é a parte política, para mim é o nó que tem que ser desatado. Porque as pessoas não entendem. Ontem o tal do Moro estava no Fantástico. Eu não quero falar muito aqui, que eu quero ouvir o Hélio, mas olha aqui, eu vou falar isso para você, depois eu vou ouvir o Hélio. Mas olha só, o tal do Moro diz assim, que ele assinou lá uma medida provisória liberando horrores de armamentos, porque ele queria, na verdade, negociar, trocar pela manutenção do chefe da Polícia Federal. Na mesma conversa, o Moro, perguntado, aliás, gostei da pergunta do jornalista, por que ele ficou quieto naquela reunião e não falou nada, diante de todos aqueles impropérios, ele disse que ele não podia falar, porque era uma reunião hostil, ele não podia falar.
Ficou lá com aquela cara de babaca. Tá. Mas aí ele pega e fala mal da política. Ele fala mal do Congresso Nacional, dizendo que o problema são as alianças. Tem aliança errada, é verdade. A gente mesmo do PT aprendeu isso. Nós temos que saber com quem a gente anda. Mas o problema, eu tinha vontade de ir lá, se eu tivesse a oportunidade de dizer para o tal do Moro, eu diria para ele o que eu vou dizer para vocês aqui na live do Hélio. Tá? Eu diria o seguinte, doutor Moro, o senhor vem aqui falar de aliança política. O senhor que aceitou ser deste governo, o senhor fez uma aliança política com o pior da política. O senhor vem falar mal do Congresso Nacional por aliança ou pela política. O senhor tentou trocar a permanência de um cargo que o senhor tinha indicado na Polícia Federal por uma medida provisória que liberou a arma que vai matar quantas pessoas no Brasil? A mais do que 65 mil que morrem por bala todo ano, graças a políticas como o senhor. O senhor só fez política até agora, mesmo quando era juiz, doutor Moro, o senhor só fazia política. Porque o senhor não tinha prova, trabalhava só com convicções, o senhor só estava no ambiente da política sendo juiz. Foi para a política ser ministro de um governo de genocidas. E agora o senhor fala mal da política. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque os piores políticos que fazem muita política são os que estão hoje detonando a política. Os piores, eles são políticos da pior espécie, como o doutor Moro, como esse presidente lá, Bolsonaro, que jamais poderia estar sentado lá, que não teve condições de ser um bom deputado, que foi expulso do Exército, que foi processado e foi condenado. Eu realmente me sinto bem de tê-lo condenado. Eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém, mas não venha querer ofender, não é só a mim, ofender qualquer pessoa na minha frente. Eu tomo as dores das pessoas, são minhas. E sou muito grata às mulheres brasileiras, às pessoas que me apoiaram, porque eu achei que eu tinha que processá-lo como uma forma educativa. Eu não gosto. Esses dias eu disse para o Suplicy, não precisa olhar para mim e dizer essa mulher aí, que o Bolsonaro falou aquilo. Não vem com essa para o meu lado. Eu gosto que diga que essa mulher que derrotou o Bolsonaro. Porque isso que nós temos que ser. Aqueles que derrotamos, aqueles que promovem o ódio. Eu falei agora há pouco para vocês que as mulheres estão apanhando dentro de casa. Eu falei agora há pouco que o número de feminicídios aumentou. Isso tem tudo a ver com um presidente desse tipo. Com pessoas que são autoridades públicas, que não se colocam no lugar de autoridades públicas e, ao invés de passarem um exemplo adequado e dentro da lei, passam um exemplo de destruição das vidas e que a vida de uma mulher vale menos do que um homem, que a honra de uma mulher vale menos que a honra de um homem, que a mulher vale menos do que um homem. Ah, não. Por nós, né, Hélio? Não vai passar. Nós, não. E por que não vai passar por nós? Não só por uma questão de orgulho pessoal, por mais que a gente se sinta ofendido no plano pessoal, mas porque a ofensa para nós, ela é uma ofensa que nós sabemos a nossa responsabilidade. Se eles não sabem a deles, nós sabemos que não podemos baixar a cabeça. Então, eu já fui dizendo para vocês o seguinte, por que eu resolvi falar da política para vocês? Porque vocês têm que valorizar a política, gente. A política não só o candidato, a candidata, o deputado, o vereador, a política como participação dos partidos, como participação das associações, como política sindical, que não tem partido, mas que as pessoas dos partidos também participam, porque é livre, né? A política é que transforma. Quando o Moro fala mal da política, é porque ele quer fazer política sozinho. E nós não vamos deixar. Então, eu quero dizer para vocês que o nó a ser desatado da crise econômica e da pandemia e de todas as crises é a política. Por isso é que nós estamos no Fora Bolsonaro. E aí ao mesmo tempo falando disso, eu fui viajando um pouco aqui, mudando de assunto, né? Mas é para conversar com vocês e o Hélio agora poder refletir sobre essas coisas também aí, e me ajudar nesse bate-papo, que para não virar amor.
para falar das crises. Com certeza, Maria do Rosário. Eu acho que eu penso você colocou, enfim, com muita competência toda essa narrativa que vem acontecendo do momento atual político nosso, né? Basta olhar o que foi os governos da presidenta Dilma e do presidente Lula. A postura seria totalmente diferente. A gente sabe que eles iam chamar os atores, iam conversar, iam acertar. A gente ia ter uma articulação nacional no combate à pandemia, o governo federal articulado com os estados e municípios, que a gente vê uma coisa completamente complicada, deixando muita dúvida nas cabeças das pessoas simples que não sabem o que fazer nesse momento. E, óbvio, nós temos feito uma discussão grande aqui sobre a pandemia, e a pandemia, dentro da pandemia, o distanciamento social, que é uma medida talvez a mais assertiva de todas, na periferia ela tem uma outra condição. Na periferia nós temos problema de fazer o distanciamento por causa da brutal desigualdade social, que não é de hoje, mas agora escancarou, né? Então, quer dizer, essas pessoas já estavam condenadas, né, Maria do Rosário, antes de qualquer pandemia. A pandemia só está colocando a cruz no caixão. Esse que é um grande problema. A gente tem acompanhado aqui na periferia de São Paulo, mais precisamente, que é uma periferia muito... Ela é grande, ela é volumosa. Temos aqui a cidade de Tiradentes, que tem só a cidade de Tiradentes, não é um bairro, né, mas é uma subprefeitura. Aliás, as subprefeituras nossas aqui tem em torno de 300, 400, 500 mil habitantes, e que a coisa é meio que estratosférica em São Paulo. Então a gente tem visto que o distanciamento social ali é complicado. Tinha que ter uma ação do governo muito articulada, um governo que olhasse para a vida. Então é o seguinte, ó, eu falei aqui com um camarada muito bacana, que foi o Renato Meirelles, que hoje dirige o Instituto Locomotiva. Ele falava assim, olha, eu acho que tem que o seguinte, tem que distribuir massa tem que distribuir máscaras em massa na periferia, tem que distribuir produtos de limpeza, o combate tem que ser feito em várias, dando munição, além da condição que o Congresso aprovou de R$ 600, e esse cidadão cria fila na Caixa Econômica Federal. E nós tivemos aqui com um companheiro do Sindicato dos Bancários, funcionário da Caixa, que explicou por A mais E por que aquelas filas estão ocorrendo. E é por culpa do governo, não é por culpa do trabalhador da Caixa e por aquele que está precisando, correndo atrás dos R$ 600. É um absurdo o que esse cara está fazendo. Então, no combate à pandemia, eu acho que tem muito problema. Na questão econômica, e aqui nós conversamos com o Márcio Postman, com a Amir Cair, com gente do ramo, que as ações que esse governo vem tomando, elas são pífias para combater toda essa crise, como você bem falou, que é uma crise global. Ela não é uma crise só aqui por demanda, é uma crise global de redução da produção que vai ter efeitos bastante drásticos e pode piorar se revelarem a parte dessa... Porque eu fiquei muito ofendido, fui criado na periferia, quando compararam aquela coisa que eles fizeram, aquela conversa lá, que tinha os ministros do Bolsonaro, com aquilo conversa de boteco. Olha, pera lá, boteco tem muito mais... O palavreado não é aquele. Não é aquele. Aqui e uma das coisas que me decepcionou muito, acho que é indo na linha que você está colocando, eu tenho total discordância do regime militar. Bom, fui criado assim, minha mãe já me criou no berço assim, né? Eu até brinco aqui, Maria do Rosário, que com 10 anos eu fui no velório do Santo Dias, um companheiro importante que foi assassinado aqui em São Paulo em 79. Então eu nasci nesse berço. Nunca concordei com a ditadura militar, acho que fizeram muito mal à nação. Agora, eu tinha uma série de argumentos para falar contra a ditadura militar. Agora arrumei um novo. Eles são muito incompetentes. Não pode ser verdade aquilo. É muita incompetência falar daquele jeito. É muita incompetência você falar que defende os valores da família. Pode ser os mais tradicionais, eu não estou entrando no mérito, mas você usar aquele linguajar numa reunião daquela. Assim como o Moro se calou, como é que aqueles generais que estavam ali se calaram também? Então eles são da mesma laia daquelas pessoas, falam as mesmas coisas. E outra coisa, né, Maria do Rosário, aquilo que a gente discorda bastante da ditadura militar, em vários sentidos, a gente até achava que eles eram nacionalistas, agora nem isso são mais, são entreguistas.
entreguistas. E esperamos, Oxalá, Deus e todas as crenças que nós temos, Buda e tal, e o islamismo, que não revelem a parte que eles falam da China. Porque o saldo da balança comercial última com a China foi positivo para nós. O saldo da balança comercial última agora com os Estados Unidos foi negativa. Então, se imagina se tem uma fala ali desqualificando o presidente chinês, desqualificando o regime que a China tem, que não compete a mim. Nós temos uma relação comercial que o Brasil tem um saldo positivo. Imagina se abrem isso. Quer dizer, do ponto de vista econômico, quer dizer, é de uma imprudência. E aí, assim, o que me deixou bastante, fechando esse bloco que você está colocando, não dá para acreditar que alguém falou aquilo lá, Maria do Rosário. Não dá para alguém acreditar que um tal cara que se entrou no Ministério da Educação fala aquilo dos povos originários. Nossa, aquilo ali é uma coisa que não tem cabimento, né? E somado, nós vamos estar aqui essa semana com 2 especialistas em meio ambiente, um amigo seu de bancada, Newton Tato, aqui do PT de São Paulo, e o professor Alisson, aqui da Federal do ABC. A questão do meio ambiente e a questão dos povos indígenas, que tem uma ligação muito profunda, ser tratado com aquele linguajar. Maria do Rosário, eu joguei futebol na periferia, apesar da idade ter avançado sobre o meu corpo. Hoje, se eu vou jogar, é capaz de me confundirem com a bola, então eu me afasto um pouco. Mas nem nas peladas, mas nem em conversa, sem nenhuma pretensão, a gente usou aquele tipo de linguajar. Aquilo, aí eu me levantei rapidamente aqui na área e falei assim, pode parar. Isso não é conversa de boteco, não. Respeita os botecos. Respeita qualquer tipo de boteco, que a gente pode ir lá, falar disso, daquilo outro, é machista mesmo, porque nós temos que, aquilo que o padre Júlio Lancelotti falou uma vez para mim, você tem que continuar tratando as suas contradições. E você é machista, porque você nasceu numa sociedade machista, você tem que olhar para isso, tem que olhar para o racismo, e é isso que a gente tem que estar sempre atento e discutindo isso. Então eu falei, não pode. Mesmo com todo o machismo que tinha naquele boteco, não chega perto desses caras que estão falando isso. Então, o regime militar, que a gente já condenou, eu tenho uma recondenação a ele. Esses caras não têm nenhum valor moral, ético para poder querer comandar uma nação. Desculpa, não tem mais valor assim. Acabou naquela reunião tudo. E a política é isso. Nós precisamos tirar desse governo esse grupo que pensa isso, essa deformação. A gente falava da recolonização, né? Nós não estamos nem mais sendo recolonizados mais. É tão fora de contexto que eles falaram, deputada, que eu vou te contar. Assim, nós trouxemos aqui um grande psicanalista para conversar, professor da USP aqui, né, o Duncan, para poder nos ajudar a interpretar o que é isso que está acontecendo. Aí ele vai ter que voltar outras vezes, né? Está aqui o nosso querido deputado Luiz Fernando aparecendo na live aqui, deputado estadual, irmão do Paulo Teixeira. Irmão do Paulo sim. Está aqui mandando um abraço na live. Depois a gente volta aqui e lê quem está aqui para a gente poder não deixar de passar as pessoas que estão passando por aqui. Mas eu acho isso, acho que você fez. O meu poder de síntese está muito ruim ainda, né? Não, está muito bom. Mas eu acho que é isso. Na questão política é isso. A gente tem que tirar esse pessoal do governo. Esse pessoal é antipatriota, é anti tudo. Não tem escolha. A gente pensou muito sobre isso. As pessoas sabem disso, sabe? Alguns até estavam cobrando do PT, assim, PT, vocês vão pedir fora Bolsonaro, vocês vão tratar com impeachment, vocês não vão. Olha, pessoal, vamos ser claros, nós pensamos muito sobre isso. Nós não queríamos, jamais, nenhum de nós do PT queria que as pessoas pensassem assim, porque aconteceu o impeachment da Dilma, agora o PT vai pedir. Não. Nós só estamos assinando o impeachment com 400 entidades e 7 partidos porque há crimes e porque não há uma possibilidade de conciliar de forma alguma esse governo com a vida. Vocês viram? Com nenhuma forma de vida. Que foi o que o Hélio falou. O ataque daquele sujeito. Eu tenho até dificuldade de chamar de ministro, sabe? Porque eu tive oportunidade, sou muito grata à presidenta Dilma e ao PT, enfim, ao nosso projeto, de ter estado em reuniões de ministro. E eu vou te dizer, há toda uma solenidade em reuniões de ministros. Você prepara as coisas, vai apresentar.
As grandes questões são colocadas ali, tem que ouvir os demais. Se todas as reuniões são assim, vamos falar, reunião da associação de bairro. Se é assim, as pessoas se preparam, vão lá, tratam as questões. Se no sindicato, a diretoria se reúne, tem uma pauta, vai organizar. O que era aquilo? Qual era a pauta da reunião? Alguém lembrou que nós tivemos naquele dia milhares de pessoas mortas? Alguém lembrou das pessoas da emergência de saúde, da pandemia? Só lembraram como motivo para desviar a atenção, para retirar prerrogativas do Congresso Nacional, para dar de baseada na legislação ambiental, para atacar as pequenas empresas, para colocar uma granada no bolso do servidor público. As expressões são as piores possíveis, e eu nem preciso fazer referência ao que o Hélio fez aqui, a conversa desqualificada e aos palavrões. E nem isso muito além do crime cometido, que é a intervenção na polícia para intervir no inquérito, que na verdade é isso, né? É querer que o inquérito livre os filhos, porque o crime dos filhos ali está cada vez mais claro para todos nós, eu acho que está cada vez mais claro para o Brasil, que os crimes dos filhos são ali os crimes do pai, né? É complicado, porque eles se tratam assim, são os crimes do presidente, melhor dizendo, que leva os filhos ao crime, que realiza os crimes, mas é tudo uma quadrilha muito bem organizada, onde o Sérgio Moro estava sentado àquela mesa. Não dá para esquecer, onde os militares estavam sentados àquela mesa, como você lembrou. Militares que é triste também de ver que não tem um apelo nacionalista, que não estão ali para defender a soberania do Brasil, a Amazônia, o pré-sal, as fronteiras brasileiras, o espaço aéreo brasileiro, onde o ministro da Educação não está ali para defender a educação, mas está para ofender os brasileiros e brasileiras, que a ofendem como brasileiros e brasileiras. Nós somos parte, portanto, essa opressão desmedida não poderia estar no governo. Agora, muita gente bateu palma, muita gente se omitiu. O Estadão chegou a fazer uma capa que dizia que a escolha era muito difícil entre o presidente, o professor Fernando Haddad, e Jair Bolsonaro. E nós tínhamos mostrado que não era difícil, porque nós já havíamos denunciado quantas vezes os crimes que estavam sendo cometidos no país, desde o golpe, e os crimes cometidos por Jair Bolsonaro. E agora nós estamos diante de uma realidade em que, eu digo a vocês, se fosse um governo normal, mesmo que a gente não concordasse com ele, nós faríamos oposição. Nós somos oposição ao governo do Dória. O deputado Luiz Fernando está nos ouvindo aí, né? Nós somos oposição ao governo do Dória. Mas isso não nos impede de reconhecer que ele está tentando fazer alguma coisa, né? Ele está agindo como governador. Nós vamos seguir sendo oposição, porque não concordamos com a linha econômica, enfim, mas naquilo que ele fizer para atender às necessidades do povo de São Paulo, o deputado não vai votar contra, a população não deve ficar contra. Eu acho isso, pelo menos, né? Eu sou oposição aqui ao governo do estado do Rio Grande do Sul, mas se o governador faz alguma coisa que está atendendo às necessidades da população, e se ele está agindo como governador numa hora como essa, tentando salvar vidas, não é naquilo que nós vamos fazer oposição. Nós vamos fazer nas outras coisas. Mas com o Bolsonaro não tem nada que você encontre que você possa dizer isso é positivo. Porque o projeto dele como um todo é de morte. Nas eleições, eles carregavam aquela arma. Era símbolo de arma, pegar a criança no colo e fazer arma na mão. O país que mais morre gente por arma de fogo no mundo. E o símbolo era uma arma. E agora, eles evoluíram, né? Com o vírus, eles ficaram tão amigos desse vírus, esse pessoal do Bolsonaro, que eles carregam um caixão. Então, eles têm um símbolo novo na porta do Palácio do Planalto, que é o nosso povo que está ali dentro. Enquanto tem mãe, tem filho que não consegue ir se despedir de pai, de mãe, de avó, que é um luto que vai... Quanto? É um luto que não vai passar, gente. Porque
É parte do luto a despedida. Mas esses caras eles não têm essa sensibilidade. Porque senão eles não carregavam aquele caixão com brincadeira e farofada quando as pessoas estão nessa condição. Me dá, Hélio, sou bem sincera contigo, assim, é uma tristeza muito grande. Porque nós gostaríamos de estar vivendo, mesmo que fosse um governo, que a gente fosse oposição, que estivesse cuidando do povo. Mas não é, entendeu? E aí nós fomos levados a uma única condição. Esse governo não pode continuar, porque nós temos que escolher entre a vida das pessoas e esse governo. E nós vamos ter que retomar a democracia no Brasil. Democracia tem que ter voto, nós vamos ter que conseguir aprovar uma emenda constitucional que tenha quem entre, se o Mourão entrar, se outro entrar, entre só por um pouquinho. Porque é o que você disse, o Mourão não vai poder ficar lá. Tem condição. Entendeu? E hoje eu já vi que o general Heleno, que já fez ameaças essa semana, está fazendo novas ameaças. Porque esse pessoal, eles gostam muito do poder, eles estão apegados demais ao poder. E esse apego deles ao poder não pensam no Brasil. É isso que está acontecendo. Não pensam nas pessoas. Porque eles não têm condição. Deputada Maria do Rosário, deixa eu ler quem está aqui na live, porque o papo é muito bacana. Você nos ajudando demais. O Daniel Navas está aqui, a Vera Nogueira. A Vera Nogueira é de uma ocupação Anchieta. Situação bem difícil dos companheiros e companheiras. Grande lutadora, a Vera é conselheira tutelar. A Patrícia Carla está aqui. O nosso amigo Ítalo Cardoso, ex-deputado estadual do PT, deputado ex-vereador, regressou ao partido, está com a gente de novo aqui. Querido amigo, É grande batalhador pelos direitos humanos, o Ítalo Cardoso, grande companheiro. Não vou brincar mais com ele, porque eu fiz uma brincadeira quando ele me ligou. Falou, Noel, você não podia ter falado assim, que eu voltei. Falei, não, tudo bem, Ítalo. O Ítalo foi dirigente nosso, viu, Maria do Rosário? Do nosso sindicato. Foi companheiro nosso. Teve na retomada, companheiro importante lá do sindicato dos químicos. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com... Sabe como a gente fica... Hã? Estou dizendo para ele como a gente voltou. Isso aí era um... Deixa eu acertar aqui, que deu uma desfocada aqui. Deixa eu ver se eu desfocou. Deixa eu ver se desfocou. Bom, desfocou, fica assim mesmo. Depois a gente... Deixa eu até mudar aqui a câmera, porque ela tá dando tá dificultando aqui um pouco. Deixa eu colocar aqui. Hã? Ah, que Isso que é. O trabalho só aumentou, né, Maria do Rosário? Só aumentou o trabalho, né? Uhum. Fizemos um debate muito bacana com o pessoal da PUESP aqui. A Bebel teve com a gente aqui semana passada discutindo educação. Teve também aqui a Selma Rocha, que é uma grande companheira aqui, especialista no ramo da educação. A gente tem feito bastante coisa aqui. Não sei onde a gente vai chegar, mas que a gente tem feito a nossa parte.
O Ítalo Cardoso está aqui, a Vanessa Nascimento, o Tião Soares, que é ligado à cultura. Abraço, Hélio, abraço, Maria do Rosário. A guerra cultural não está de brincadeira. O negacionismo a implantar uma outra cultura. O Otávio, que é ligado aos trabalhadores ambulantes aqui de São Paulo. Roberto do Vermelho para Lutar, Movimento de Moradia. Maria Regina. Luiz Fernando, que eu falei. A Neide. Aqui, ó, uma gaúcha está aqui com a gente. Já teve também aqui na live. Estourou o tempo da live, ganhou do Suplicy, 2 horas de live. E que live foi com a nossa querida Magda Biavaschi, porque é gaúcha, ex-desembargadora, juíza do trabalho, grande companheira. Andréa está aqui, o Deusdete, o Sérgio, o Valmir, a Fátima Araújo, Marcelo Nascimento, a Toninha Salles, a Edneia, deixa eu ver quem mais está aqui, o Paulo Ferraz do Coletivo do Maurici também está aqui mandando um abraço, o Fernando Porto, Matheus Baeta também está aqui, a fala do Paulo Guedes é a única que a Globo não repercutiu na edição do Jornal Nacional, mostrando mais ainda uma vez o seu alinhamento com a pauta econômica do governo Bolsonaro. Francisco da Silva, o Chiquinho está aqui também, o Ariovaldo de Camargo, que é secretário nacional de finanças da CUT Nacional, está aqui também, ligado, é da PUESP também, já esteve aqui com a gente, o Enio, Tim Maia, que foi subprefeito de São Miguel Paulista, Carlos Ivan, que é presidente do PT de São Miguel Paulista, a Toninha aqui do Campo Limpo, José Nogueira, o Zezão também aqui com a gente, a Elisângela, a Lua, a Claudineia, João Araruna, esse aqui tem que falar dele, porque ele aparece das 100 lives que eu fiz, ele apareceu nas 99. Vou falar 100% porque deve ter faltado em uma. A Edith, a Michele, a Maria, o Ronald Araújo, enfim, é muita gente, a Viviane, irmã do Wilson, a Viviane do sindicato, a Rafaela, o Marco Germano, a Elza, a Joana, o Luiz Tavares, enfim, são muitos companheiros que estão aqui na live prestigiando esse bate-papo. Então, eu queria que você falasse, espero que não está escutando a deputada, deixa eu ver. Não. Quando trocou aqui, deu um probleminha, mas a deputada não falou, Ítalo Cardoso, agora ela estamos escutando ela. De Socorro Jordana, o som, já chegamos, gente. O som voltou. Deu certo agora? Quando a gente trocou aqui a tela, o som deu uma diminuída. Mas... Também. Eu queria falar que quando a gente tem uma live tão legal assim, com gente de todas as lutas, de todas as causas, eu fico pensando assim, que é hora da gente também reconectar e reconhecer, e aí o Ítalo está aí ouvindo, o Luciano também, a turma da luta pela moradia, dos ambulantes, do povo que trabalha nas pastorais, nos movimentos sociais, sindicatos, seja onde for, gente. A Magda, conjunto aí que está aí. Olha só, gente, isto é a defesa dos direitos humanos. Eles criaram a primeira demonização do nosso campo foi através do ataque aos direitos humanos. E nós precisamos resgatar essa expressão e mostrar o significado que ela tem. Porque nesta expressão, nós cabemos todos, a partir daqueles que mais precisam do Estado, de políticas públicas, mas cabemos todos. Porque ninguém pode ficar de fora quando a gente constrói um mundo que reconhece a dimensão humana de todas as pessoas. Porque os direitos humanos partem a partir de alguns princípios da universalidade. Todas as pessoas, por serem pessoas, são detentoras de direitos humanos. Segundo, esses direitos são indivisíveis e, por isso, eles são direitos civis, de existir, de se colocar no mundo, de liberdade, direitos políticos, de participação, direitos sociais e econômicos, da renda, do trabalho, do emprego, da moradia, da saúde pública, da educação pública, da segurança pública, direitos culturais de expressão, de criar, de ser reconhecido, direitos ambientais, que o Newton Tato provavelmente vai trabalhar com vocês aí. Esses direitos estão entre os direitos humanos, que é
estarmos integrados ao que existe, que não é o humano, mas sem o que o humano não existe. A terra, o ambiente natural, a vida. Tanto que nós estamos sendo desafiados agora por uma forma de vida que demonstra ser, e é letal à vida humana. E nós precisamos dominar o como controlar isso também. E para isso é preciso ver e liberar a existência do que a natureza tem para nos oferecer como capacidade de vivermos integrados. Então, eu queria dizer isso porque essas pessoas que estão lá no governo tentando destruir tudo, eles estão destruindo os direitos humanos. E nós temos que ser pessoas que recuperemos essa expressão que jamais significou o direito à violência de quem quer que seja, de praticar uma violência. Ao contrário, os defensores e defensoras de direitos humanos enfrentam quem pratica violência. Enfrentam, defendendo que tem direito à defesa, mas não de praticar violência. Se dependesse da gente, não existiria violência. Acho que é isso que eu queria dizer também, a título assim da nossa participação, talvez a guisa até de conclusão do que eu acredito para o mundo. Muito legal. Nós discutimos aqui também a preocupação Tem uma ONG aqui, Maria do Rosário, chamada Mães Maria do Cárcere. Discute um pouco a população carcerária. Nós conseguimos até fazer uma audiência pública depois de um programa com elas, umas mães lutadoras, muito interessante. Mas você não pode terminar aqui antes de falar do que um trabalho muito bacana que você está fazendo na Secretaria de Formação do PT. Eu estou acompanhando lá, né? Queria que você também falasse dessa jornada tão bacana. Nossa, o PT deu um up muito, vinha num processo, mas deu um up muito legal com relação a essa questão de formação, a Fundação Perseu Abramo. E vocês estão convidando para um curso agora. Eu queria que você falasse dele e aí você pode encerrar da melhor forma que você achar. Então, Hélio, eu já peguei as coisas realmente andando, porque o Wilson era o secretário nacional de formação, né? E agora o Wilson está na diretoria da Escola Nacional, e eu quis ser da formação um tanto assim, porque eu sou professora, então eu quis também voltar à minha origem de atuação. E eu achei que eu poderia contribuir. E estou pedindo ajuda para todo mundo, porque a gente acha que pode contribuir, mas uma coisa é mais verdadeira. Sozinho a gente não consegue. Precisa de muita gente. E aí, agora nós estamos reorganizando o trabalho de formação do PT, criando um sistema nacional de formação, com base na Escola Nacional, na Fundação Perseu Abramo, em coletivos dos estados. Até fizemos uma reunião com a Thaís e o coletivo estadual de formação do Diretório Estadual do PT, de São Paulo, e fiz com todos os estados já, para incentivar que as pessoas participem dos processos de formação. E uma das primeiras atividades que a gente tem é uma abordagem do processo eleitoral. Então, na sexta-feira, agora dia 29, vai ser lançado oficialmente, é o primeiro lugar que eu digo isso, mas vai ser lançado oficialmente a Jornada Nacional de Formação chamada Ideias para Vencer. É uma jornada sobre as eleições 2020. Como é que nós vamos para as eleições? Nós temos que ir com ideias e com a capacidade de defendê-las. E nós precisamos também dominar essas novas tecnologias. Porque a direita nos deu um baile. É claro que não foram as figuras que estão aí no governo que criaram toda essa máquina de fake news, essa máquina da direita, de internet. Isso é coisa de Steve Bannon, todas as empresas e grupos internacionais que mobilizaram e usaram as eleições de uma forma terrível. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente, mesmo com certo atraso, nós temos que correr atrás da máquina e nos preparar para usar a internet. E nós vamos fazer essa formação agora via internet, mas se tivermos a sorte e a alegria de ver os espaços se abrirem, porque significa que nós vencemos algumas etapas dessa pandemia, apesar do governo federal, nós também vamos fazer atividades presenciais na jornada. A jornada, Hélio, ela é formada por cursos, e as pessoas podem se inscrever.
ela é direcionada a quem vai ser candidato ou candidata, vereador, vereadora, prefeito, prefeita, mas também aos coordenadores de campanha, a pessoas que são dos grupos eleitorais. E a gente está querendo dizer para as pessoas que os cursos, na verdade, são abertos a todos os filiados do PT, porque vão estar na página da Fundação e vão ser cursos sobre a conjuntura, sobre atividades do PT, como é que era o PT no governo, que experiências a gente tem positivas, como defender nossas ideias, mas também vão ser cursos muito práticos sobre comunicação, sobre como organizar um momento como esse, uma live, como fazer um panfleto, como, sabe, fazer um card para a internet. E vão ter atividades também. Então, quem for acompanhando, é mesmo uma jornada. Né? Começa com os cursos, vão ter lives nacionais, com pessoas que podem contribuir em diálogo com os municípios e com os candidatos. Nós vamos ter atividades também coordenadas pelos estados e nós pensamos alguns desafios que vão começar em julho. Então, vai indo os cursos até julho, e em julho a gente vai começar com, começo de julho, nós vamos começar com os desafios que são pílulas, que o filiado do PT, o militante, companheiro nosso, companheira, vai receber uma tarefa para executar em 24 horas, que é falar com tantas pessoas sobre o programa do partido, sobre as coisas, encontrar, sei lá, 13 jovens que fizeram a universidade com o programa ProUni. Então, é uma espécie assim, no final da jornada, entre julho e agosto, a gente vai concluir esse período chamando a militância toda a pequenas atividades a serem utilizadas pela internet, que não utilizem muito o pacote de dados da pessoa, que não vai usar muito o Wi-Fi dela, mas que ela possa rapidamente se mobilizar. E assim a gente forma uma rede de pessoas no Brasil, pela formação política, com dinamismo e capacidade de agir no processo eleitoral e entra fervendo no processo eleitoral, seja qual for. Porque o nosso objetivo no processo eleitoral é eleger mais vereadores e vereadoras que os demais partidos, é eleger mais prefeitos e prefeitas e responder ao Brasil a tarefa que nós temos agora e para 2022, ou talvez antes disso, tomara, chamando eleições no Brasil para a presidência da República, para colocar no poder quem se importa com o povo brasileiro. E eu concluo dizendo isso para vocês. Nós temos que mostrar ao povo brasileiro a diferença que há entre um governo que tinha uma figura humanista, com amor pelo povo, como Lula, uma figura que enfrentou a ditadura como a Dilma, que foi torturada, que não se rendeu, que defendeu a cada momento da sua vida o Brasil, e agora a gente tem isso que está aí, que não merece respeito. Aí eu não falo do ponto de vista humano, porque você sabe que eu respeito todo mundo do ponto de vista humano, mas eu falo como liderança política. Eu não sou movida por ódio por ninguém, pessoalmente, mas como liderança política, não merece ninguém que estava sentado naquela reunião, ninguém daqueles merece o nosso respeito, porque não são líderes voltados ao povo, voltados ao amor, voltados à vida, são líderes que pregam e banalizam a morte e a violência. E nós não podemos ter líderes assim num país tão generoso. É um povo muito bom para ter um governo tão ruim. É assim que eu quero concluir essa minha live. Hélio, aqui eu desejo uma jornada maravilhosa, que eu sei que ele está se preparando também aí, o nome dele está nos pré-candidatos, espero que ele tenha aí muita força, muito apoio da galera, chegue firme e vai certamente ser um grande representante do nosso povo. Junto com o Gilmar Tato, né, que é nosso pré-candidato em São Paulo, estamos firmes aí com o Gilmar Tato, vai fazer bonito aí na eleição e vai se eleger. Que eu queria dizer para vocês. Obrigado, Maria do Rosário. Sei que a sua agenda é bastante complicada, mas os químicos agradecem demais esse tempo que você ficou aqui com a gente. Foi muito bacana, muito enriquecedor a sua palavra, a sua discussão política.
e a história sua, né? Porque a história vai mostrando quem é quem, né? Eu estava brincando uma vez aqui com um professor meu que eu falei assim, bom, agora até a Mira Leitão virou keynesiana radical. Então, essas pessoas que mudam assim, a gente sabe que tem um pouco de complicação e a Maria do Rosário sempre na mesma linha, sempre do mesmo lado e para nossa grande alegria do lado certo. Obrigado, companheira. Forte abraço. Forte abraço, Hélio. Felicidades a todo mundo que estava nos ouvindo e vendo. E obrigada a você, obrigada a todo mundo. Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Foi a nossa querida deputada federal, companheira Maria do Rosário, que esteve aqui na live com a gente, mandando aqui muito bem. Foi um bate-papo muito gostoso. Deixa eu voltar aqui para outra fonte, porque esse negócio aqui vai dando uns probleminha e a gente não consegue encerrar direito essa grande live com a nossa querida deputada Maria do Rosário, que fez aqui um grande debate com a gente, uma discussão muito bacana, muito interessante. Enfim, que a gente poder ter pessoas como Maria do Rosário para discutir com a gente. Desculpa aqueles que a gente não conseguiu aqui citar na nossa live, peço perdão, porque foi bastante corrido, a gente queria escutar bastante a Maria do Rosário, né, pela sua experiência, pela sua competência. Aqui um abraço para todos que estão aqui nessa maravilhosa live aqui, a Jusileide ali do companheiro do Hamilton da Pedreira, um abraço, né? Maridão passou por aqui, a Ariana Lopes, um abraço, manda um abraço para a mamãe, todo mundo que esteve com a gente. Vamos fazer o nosso tradicional encerramento dessa live, que teve a presença da Maria do Rosário, que foi ministra. Aliás, essa live tá ficando chique, né, rapaz? Cheio. Ministro da Casa Civil, né, companheiro Zé Dirceu, da Defesa com o Genuíno, ministro da Saúde e agora a ex-ministra dos Direitos Humanos. É impossível a gente falar em direitos humanos sem conversar com a deputada federal Maria do Rosário, nossa ex-ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Bom, ela falou aqui com a gente sobre os cuidados que devemos ter para que a pandemia não se transforme em uma crise generalizada de direitos humanos. Não podemos, por exemplo, aceitar que sejam os mais pobres do nosso país a carregar o fardo mais pesado da crise. Eles precisam de medidas protetivas reais, ou seja, temos que olhar para a população que já estava condenada à morte antes da pandemia. Os pobres que o governo do Bolsonaro já abandonou há muito tempo. São essas ideologias que nos ajudam a construir o futuro e chegar junto. Uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Tamo junto. Obrigado, Maria do Rosário, grande companheira.